Obrigado por mais uma manhã juntos. Sim, Senhor. Estamos sedentos da Tua voz. Sim, Pai. Precisamos de Ti. Esse culto é para Te adorar, mas Tu sabes. Somos filhos em volta da mesa, ovelhas do Teu aprisco que precisam ser alimentados pelo Senhor. Amém, Senhor. Por isso fala ao nosso coração. Usa a vida do nosso pastor e dê graça a Ele. Dê que Ele abra a Tua palavra e fale ao nosso coração. Nós precisamos de Ti em nome de Cristo. Sim, Senhor. Amém. 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 Obrigado. Bom dia, igreja. Ao que tudo parece, vocês estão me ouvindo bem? É a voz do segundo anjo da igreja. Quando Pedro for falar semana que vem, é a terceira voz. E assim a gente vai. Meus irmãos, que alegria nós estamos reunidos mais um dia para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Não se distraia com o som, preste bem, a minha voz é boa, eu tenho um grave na minha voz maravilhoso, então você pode ficar prestando atenção em mim aqui. Se você olhar para o pessoal do som, ele vai ficar nervoso, então não olhe. Graças a Deus, mais um domingo que o Senhor nos dá para que a gente possa estar juntos, como igreja, como comunidade. Eu acho que a gente não pode perder nunca isso de vista. Nós estamos reunidos aqui, o povo de Deus, os discípulos de Jesus, se reunindo domingo após domingo com um único propósito. Nós só temos um único propósito aqui: glorificar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Então não perca isso de vista. Trabalhe o seu coração a chegar até a igreja. Em vez de botar um John Mayer, deixa para logo à noite. John Mayer é acima das 8 horas da noite, John Mayer. Venha escutando louvor, preparando o seu coração. Ore antes de sair de casa juntamente com a sua família. Ore para que tudo dê certo no culto. Ore pelo pregador. Principalmente ore pelo pregador, ele precisa muito da oração de vocês. Mas prepare o seu coração para chegar à casa do Senhor. Com gratidão, mas também com reverência, sabendo que o Senhor se faz presente. Amém? Nós estamos em uma série de pregações intitulada Das Cinzas à Esperança. E semana passada, o nosso seminarista e futuro pastor, se Deus assim permitir, André Kubnik, de forma brilhante e pastoral, edificou os nossos corações lembrando de Elias. Eu não pude ver presencialmente, na segunda-feira eu fiz o meu devocional no YouTube. Se você não segue a igreja ainda no YouTube, o Senhor pode vir falar com você essa manhã. Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais e seja edificado pelas mensagens que temos lá, como eu fui com a mensagem de semana passada. Que Deus te abençoe, meu querido irmão André. E hoje nós daremos prosseguimento à nossa série com o tema Pedro, quando os quebrados precisam de recomeço. Eu queria convidar você a ler o texto que se encontra em João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 15 a 17. Enquanto você procura aí na Bíblia, se você deseja acompanhar o sermão desta manhã por meio do Guia da Pregação, que é um documento com perguntas que vão auxiliar você na fixação desse sermão e também acompanhá-lo, levante sua mão bem alto que o pessoal da integração já vai estar aí entregando para você, ok? Se você é adolescente, 12 anos para cima, 13, você precisa ter, senão você vai ser tentado a mexer no celular. Então, se você é da integração e viu um adolescente que ele não está com a mão levantada, você entrega mesmo assim. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 15 a 17, esse texto muito conhecido. Nos diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros.
Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Amém? Que o Senhor nos ajude essa manhã, por meio da sua palavra, a lembrarmos de que o Senhor restaura corações quebrados, e que o nosso coração esteja disposto, aberto, para que a palavra do Senhor faça morada em nosso coração e dê bons frutos. Eu não sei você, mas há coisas na vida que, quando quebram, nós jogamos fora. E aqui vai uma dica para você que é casado: por mais que a tapoeira esteja quebrada ou amarelada, nunca jogue fora. Sua mulher pode brigar com você, e a briga pode ser feia. Nunca jogue um pote, por mais que ele esteja quebrado. Mas há outras coisas que, por mais danificadas que estejam, nós não desistimos dela, porque o valor é maior que o dano que ela sofreu. Pense comigo num relógio antigo de família que foi dado como herança. E ele parou de funcionar. Ele não tem mais brilho, ele não marca mais as horas, está com o vidro riscado. Mas veja, por mais que ele não esteja funcionando, não esteja com seu brilho, esteja danificado, você simplesmente não joga fora. Você não descarta ele. Porque aquele relógio não vale pelo que ele faz hoje, mas pelo que ele carrega na história. E o que você faz? Você pega aquele relógio e leva a um especialista. E o especialista faz algo que eu e você não conseguimos fazer. Ele abre o relógio, mexe onde nós nunca teríamos coragem de mexer, em todas as engrenagens. Ele toca naquele mecanismo escondido, desmonta parte por parte e começa a restaurar o relógio. Mas é importante, note, só pode restaurar quem entende o que está por trás das engrenagens. Quem conhece a história daquele relógio, quem sabe onde foi que ele parou, que entende por que ele deixou de funcionar. Restauração, meus irmãos, exige conhecimento, exige proximidade, exige alguém que sabe exatamente onde deve tocar para restaurar. E é isso que nós vemos no texto que acabamos de ler. Um Pedro quebrado, parado, com vergonha da sua própria história. Mas nós também vemos um Jesus que não desiste dele. Um Jesus que abre o coração de Pedro como relojoeiro abre um relógio, parte por parte. Não para condenar, mas para restaurar a vida de Pedro. E é sobre isso que nós vamos falar de hoje. Como eu já disse, o tema do sermão de hoje é Pedro, quando os quebrados precisam de recomeço. E é sobre isso que hoje, pela graça de Deus, quero mostrar em 3 momentos que explicam como Jesus reconstrói vidas quebradas. E nós veremos isso em 3 momentos. O primeiro momento é o cenário onde Jesus inicia a restauração, e nós vamos ver a parte A do versículo 15. No segundo momento, nós veremos o diagnóstico que Jesus faz da nossa história, a parte B do versículo 15. E por último, o último momento, o processo pelo qual Jesus reconstrói o coração, dos versículos 15, a parte C, até o versículo 17. Ao final desse sermão, eu gostaria que a ideia central ecoasse no seu coração. A ideia central desse sermão é: o profundo amor de Jesus nos restaura exatamente onde quebramos e transforma o nosso amor imperfeito em vocação. Eu vou repetir, porque você que está com o guia, essa é a primeira pergunta do guia.
O profundo amor de Jesus nos restaura exatamente onde quebramos e transforma nosso amor imperfeito em vocação. Amém, igreja? Vamos para o primeiro momento, o cenário onde Jesus inicia a restauração, versículo 15. Olha lá, depois de terem comigo. É assim que João inicia o versículo de número 15. Mas para nós entendermos essa passagem, nós precisamos entender que o texto que nós lemos, ele é somente relatado por João. Nenhum mais outro evangelista escreve, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, escreve sobre esse momento que está acontecendo, o momento que nós lemos. João relata que essa é a terceira vez que Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos. A primeira vez foi logo após a ressurreição, onde os discípulos, com medo de serem presos pelos judeus e perseguidos por eles, eles se escondem numa casa, ficam trancados até segunda ordem, e é nesse momento que Jesus entra e pastoreia o coração deles, soprando o Espírito sobre eles. No segundo momento, 8 dias depois, nessa mesma casa, Jesus novamente volta a encontrar os discípulos, agora para restaurar o incrédulo Tomé, que duvidava que Jesus tinha ressuscitado, porque ele não tinha visto com seus próprios olhos. E no terceiro momento, é esse momento que nós lemos. É Jesus novamente aparecendo aos discípulos na beira do mar de Tiberíades. E lá nós temos o relato daquela grande pesca, onde eles ficaram a noite toda sem pegar nada. Mas Jesus, da beira da praia, diz para eles lançarem a rede novamente. E eles lançam a rede, e naquele momento eles trazem uma grande quantidade de peixe. Esse é o cenário que nós temos, é o cenário que Pedro tem um encontro mais pessoal com Jesus. Vale a pena nós lembrarmos de que em nenhum dos dois outros acontecimentos, Pedro fala com Jesus. Os evangelhos não nos relatam isso. Mas aqui agora, no texto que lemos, nós vemos que Jesus, após esse grande milagre dos peixes, ele tem um encontro com Pedro. E é um encontro de restauração. Na noite da prisão de Jesus, Pedro prometeu devoção absoluta, você lembra disso? Chegou a dizer que daria a sua vida por Jesus. O evangelista Mateus, ao escrever essa passagem, diz que as palavras de Pedro foram essas: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Lucas, ao relatar isso, diz que Pedro diz: eu estou pronto a ir com o Senhor, tanto para a prisão, quanto para a morte. Jesus, ao ouvir isso, pastoreou o coração de Pedro, dizendo: antes que o galo cante, Pedro, você irá me negar. Então, na noite em que Jesus foi preso e o levaram para a casa do sumo sacerdote, Pedro seguia Jesus de longe. E quando no pátio acenderam uma fogueira, ele se sentou ao redor dela. E ao redor do fogo, daquela fogueira, do estralar da madeira, do carvão, Pedro o negou 3 vezes. A primeira vez foi quando uma mulher olhou para ele e disse: você estava com ele? E a resposta de Pedro foi: mulher, eu não o conheço. O segundo momento em que Pedro nega a Jesus é quando um homem olha para ele e diz: você também é um deles? E Pedro responde: eu não sou um deles. Depois de 1 hora, a terceira pessoa, ouvindo Pedro falar e vendo o seu sotaque de Galileu, diz: você também é um deles, porque você é Galileu. E a resposta de Pedro é: homem, não sei o que você está falando. E Pedro, ainda tentando articular a sua desculpa a este homem, ouve nitidamente o galo cantar. O evangelista Lucas vai relatar que nesse momento o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Apenas Lucas menciona que Jesus, que estava na casa de Caifás, provavelmente deve ter olhado pela janela
e capturado o olhar de Pedro. E é nesse momento, sob o olhar de Jesus, que Pedro lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é aqui que Pedro quebra. É aqui que o coração de Pedro mostra que toda a sua autoconfiança, arrogância, moralidade o levaram a negar Jesus. Um exemplo disso é que Pedro sai do pátio chorando amargamente. Porém agora, o choro amargo de Pedro está prestes a se tornar em uma doce alegria. Pedro, sem dúvida alguma, precisava ser quebrado, mas também precisava ser totalmente restaurado. E é exatamente isso que Jesus faz. De muitas maneiras, ele recria a cena da negação para lembrar a Pedro que sua vida não poderia ser construída sobre a moralidade humana, mas sim sobre a misericórdia divina. Você consegue ver que a restauração de Pedro não acontece em um culto de domingo, não acontece nem no monte, nem numa visão. Ela acontece na praia, ao redor de uma fogueira, logo depois de comerem juntos. Só há 2 vezes em todo o Evangelho de João aparece a expressão fogueira, de carvão, brasa. A primeira é em João, capítulo 18, versículo 18, que foi a fogueira onde Pedro negou a Jesus. E a segunda vez aparece agora em João, capítulo 21, versículo 9, aonde está a fogueira que Jesus está restaurando a Pedro. Pastor Tony Merida, no seu comentário sobre João, vai dizer que o cheiro do carvão era o cheiro do seu fracasso. Jesus estava levando Pedro exatamente para o lugar sensorial da sua queda. Sabe por quê? Porque as nossas dores têm cenário. Os nossos medos têm cheiro. Os nossos fracassos têm ambiente. Os nossos pecados têm contexto. A nossa culpa tem endereço. Pedro não negou Jesus num vácuo, ele negou Jesus numa fogueira. Há muitas pessoas que não apenas se lembram do acontecido, de como foram quebradas, mas lembram de tudo que estava ao redor quando a alma quebrou. Lembra da música que tocava no momento da ferida? Lembra da voz que marcou o trauma? Lembra do cheiro que ficou para sempre vinculado à dor? Lembra da cor da parede onde ouviu a pior notícia da sua vida? Lembra do carro onde a traição foi revelada? Lembra da rua onde perdeu alguém que amava? Lembra da conversa que mudou a vida para sempre? Lembra do olhar que feriu seu coração? Lembra do silêncio que doeu mais do que 1000 palavras? Lembra da porta batendo, do toque indesejado, da ameaça, da partida, do abandono, da culpa, da mentira, da decisão errada, do acidente, do momento exato em que tudo desmoronou na sua vida? A verdade é simples e dura, meus irmãos. As nossas dores têm cenários. Os nossos traumas têm detalhes. As nossas quedas têm paisagem. As nossas culpas têm memória. A nossa vergonha tem endereço. Jesus sabe disso. Mas ele agora quer dar um novo significado, ele quer ressignificar todas essas coisas. Jesus quer restaurar o que ficou preso lá dentro. E somente Jesus pode transformar o cenário da lembrança no cenário da restauração. E a minha aplicação para você nesse primeiro ponto: permita que Jesus se aproxime das feridas do seu coração.
Muitas vezes nós acreditamos que só podemos nos aproximar de Deus quando estivermos mais fortes, quando estivermos mais estáveis, quando nós estivermos organizados por dentro. Mas olhe para a vida de Simão. Jesus não pediu que ele fosse forte, Jesus não exigiu que ele estivesse pronto, Jesus não pediu que ele se explicasse, não esperou que ele se organizasse emocionalmente. Jesus apenas se aproximou e Pedro permitiu ser restaurado. E é exatamente isso que Jesus quer de nós hoje. Que ele chegue perto da parte que dói no nosso coração. Que a gente não fuja da presença de Deus quando a lembrança aperta. Que eu e você possamos abrir o coração, onde sempre temos medo de abrir para as outras pessoas. Jesus vai no lugar da memória quebrada de Pedro. Porque ele precisa ir lá para tocar essa memória quebrada com cura, com restauração. Você que está aqui, eu e você precisamos entender que não precisamos esconder mais nada, Jesus já sabe. E mesmo sabendo dos nossos dramas, dos nossos traumas, dos nossos pecados, das nossas angústias, dos nossos medos, Ele nos chama, Ele nos busca, Ele nos acolhe, Ele nos trata, Ele nos restaura. A restauração começa quando você deixa Jesus entrar onde você mesmo não entra mais. A restauração só começa quando a porta daquele segredo que te quebrou é aberta. A porta da restauração só se abre quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor, nos arrependemos, aí começa a restauração do Senhor. Mas você talvez esteja se perguntando, ok, pastor, mas como é que eu faço isso? E aqui é a minha outra aplicação para você nesse ponto: não carregue sua dor sozinho. Peça oração. Não quando tudo melhorar, mas enquanto ainda dói. Deixe alguém interceder por você. Muitas vezes, quando nós estamos quebrados, não conseguimos orar por nós mesmos, mas o Senhor nos dá uma comunidade de irmãos e irmãs na fé, que podem levantar a voz e clamar por mim e por você. Então peça oração. Busque aconselhamento sério. Traumas, abusos, luto, humilhações profundas, perdas violentas, precisam de acompanhamento. Você não pode caminhar sozinho. Você não vai conseguir vencer sozinho, meu irmão, minha irmã. Busque aconselhamento. Permita que as pessoas seguras entrem no seu círculo da sua vulnerabilidade. Confessar os nossos pecados é difícil, mas precisa ser feito. Abrir o nosso coração com os nossos traumas, com os nossos dramas é difícil. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser vulneráveis, nós precisamos de ajuda. A cura, a restauração se acelera quando a nossa alma deixa de sofrer em silêncio. Pare de sofrer em silêncio. Converse com os pastores da nossa igreja. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para aconselhar você. Nós estamos aqui para orientar você. Nós estamos aqui para caminhar com você. Então você não tem mais desculpas para sofrer sozinho. Deus te deu uma igreja. Deus te deu líderes. Então você pode caminhar sim com outras pessoas. Se deixe ser restaurado. Permita que
que alguém seja instrumento de Deus na sua vida. Permita que alguém caminhe com você. E o texto continua e nós chegamos no segundo momento, o diagnóstico que Jesus faz da nossa história. Versículo 15b, Jesus vai chamar Pedro, não mais de Pedro, mas de Simão, filho de João. Werner de Boer escreve em seu comentário dizendo que Jesus não se dirigiu a ele como seu nome oficial Pedro, mas o chamou de Simão, filho de João. Ele está diante de seu Senhor apenas como pessoa, como ele mesmo. Nenhum cargo lhe dá segurança. Jesus está lidando com Simão. Jesus não está lidando com um personagem, não está lidando com o líder Pedro, não está lidando com o pastor Pedro. Ele está lidando com Simão. Quando Jesus olha para Pedro naquela manhã e diz Simão, filho de João, ele não está apenas pronunciando o nome, ele está reabrindo uma história inteira. Jesus havia renomeado Pedro, lá no início, se você for no capítulo 1, versículo 42 do Evangelho de João, você vai encontrar esse momento, e marca ele com um novo começo, uma nova identidade totalmente transformada, uma vocação apostólica, e desde então Pedro significa firmeza, missão, significa essa rocha. Mas há um detalhe ainda mais marcante. A última vez que Jesus chamou Pedro de Simão, antes dessa cena, foi para anunciar a sua queda. Foi o nome associado ao momento em que Jesus disse, Simão, você vai me negar. Foi o nome usado quando Pedro quebrou. E agora Jesus retorna exatamente a esse nome, não mais para expor a sua queda, mas sim para restaurar a sua vida. No contexto semítico, que é o universo cultural e linguístico dos povos hebraicos, onde nomes carregam identidade, história e propósito, chamar alguém pelo nome original é retornar à sua condição essencial, ao que essa pessoa é antes de títulos, funções ou transformações espirituais. Nomes não eram rótulos, eram declarações de origem e de destino. Enquanto Jesus diz Simão, filho de João, ele usa também o que chamamos de patronímico. Patronímico é a expressão que identifica alguém pelo nome do pai, filho de X. Se você é manezinho, você sabe, você é filho de quem? Manezinho adora fazer essas coisas, né? Você fala o nome, ele pergunta, tu é filho de quem? Ou seja, isso vem da nossa origem, manezinho lá dos judeus que nós temos. E essa era a maneira semítica de dizer, eu estou falando com você na sua totalidade. Sua família, sua história, suas raízes, sua formação, sua humanidade. Ou seja, Jesus está chamando Pedro não pelo apóstolo que ele se tornaria, mas pelo homem que realmente ele era. É como se Jesus dissesse, Pedro, Simão, vamos começar do início? Vamos tratar do homem antes do ministério. Vamos tratar do homem antes da missão. Vamos tratar o homem antes da história, antes do futuro. E isso nos dá uma profundidade, meus irmãos. Porque antes de reconstruir o apóstolo, Jesus quer curar o Simão. Antes de levantar o grande líder da igreja, ele quer restaurar o Simão homem. Antes de devolver a vocação que Pedro achava que tinha perdido, Jesus quer visitar a história e restaurar a história de Simão. E é aqui que o texto se torna um espelho para nós. Porque muitos de nós tentamos seguir Jesus como Pedros, firmes, teológicos, produtivos, funcionais, enquanto ignoramos completamente o Simão dentro de nós, aquele que ainda sente medo, que já falhou, que carrega cicatrizes no seu peito e que vive diariamente lutando com as inseguranças do seu coração.
Quando Jesus diz Simão, filho de João, Ele está levando Pedro ao terreno da verdade. Ele está dizendo: Simão, eu conheço a tua história. Inclusive, o pior capítulo da tua história, eu conheço, até melhor do que tu mesmo. E é exatamente por aí que Simão começa a ser restaurado. A restauração na Bíblia, meus irmãos, nunca é um atalho que ignora o passado. É um caminho que passa por ele. É como aquela parede da casa antiga, que já recebeu camadas e mais camadas de tinta para esconder as rachaduras na parede. Você vai olhar para fora, ela está bonita, na paleta de cor do momento. Mas por dentro, toda a sua estrutura está comprometida. E Jesus intencionalmente volta ao nome antigo de Pedro, porque foi ali que a identidade ruiu, ali que a autoconfiança desabou, ali que a história virou cinzas. Quantas pessoas constroem a vida inteira em cima de uma imagem, de uma competência, de uma atividade, de uma aparência espiritual, evitando encarar o lugar onde realmente quebraram? Jesus está fazendo exatamente isso aqui. Ele está restaurando Pedro. Mas por que a restauração sempre começa no ponto da queda e nunca no ponto da aparência? Porque como um restaurador de arte, se você assiste muito National Geographic, provavelmente você já viu uma restauração de um quadro de arte. Primeiramente, ele remove o verniz antigo, ele tira os retoques falsos, ele vai eliminando as camadas que escondem a deterioração daquele quadro. Mas aí somente quando a obra aparece nua, real, verdadeira, com as suas falhas expostas, é que a restauração genuína começa. Jesus está removendo o verniz da autoconfiança de Pedro. Jesus está removendo o verniz da imagem apostólica, o verniz da produtividade ministerial. Ele está chamando Simão, porque é Simão que precisa ser curado. E é então, só então, depois de ele ser restaurado, que Pedro pode ser levantado. Nessa praia, Jesus Cristo ressurreto não está chamando um personagem, nem uma versão editada, nem um crente ideal. Ele está chamando uma pessoa real. Ele está dizendo: eu não desisto de Simões. É com Simões que eu construo Pedros. Gostou? Trocadilho, Simões, Pedro. E a minha aplicação para você nesse ponto é: não use máscaras diante de Deus. Ele já conhece a sua história. Não se esconda atrás de máscaras. Não tente esconder a sua dor atrás de um sorriso educado. Não tente esconder o seu cansaço atrás daquela famosa frase: não, está tudo bem. Não tente esconder a sua queda atrás de uma imagem de força. Não tente esconder os seus pecados atrás de uma pseudo-santidade. Não tente esconder seu sofrimento atrás de um comportamento religioso impecável. Porque Deus não trabalha com a versão idealizada de nós. Ele trabalha com a versão real. E foi por isso que Jesus chamou Pedro de Simão, filho de João. Jesus chamou o homem real com a história real, com a dor real, com a queda real. Ele estava dizendo: eu não quero a sua máscara, Pedro. Eu quero você. Não use máscaras diante de Deus. O Senhor já conhece a sua história. E esse no cenário nos lembra onde quebramos. E o diagnóstico revela o que se partiu. Agora nós vemos o processo pelo qual Jesus reconstrói Pedro e reconstrói também a nós. E nós vamos ver isso no terceiro momento. O processo pelo qual Jesus reconstrói o coração. Versículo 15c a 17. Após Jesus
terem comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, e Jesus começa num processo de pergunta, resposta e direcionamento. Esse é o modus operandi que Jesus está utilizando para restaurar a vida de Pedro. Veja, depois da refeição na praia, quando tudo está calmo e seguro, Jesus começa exatamente a conversa que Pedro mais temia e mais precisava. E ele faz isso com 3 perguntas. Por que 3 perguntas? Porque intencionalmente foram 3 negações. Mas repare que Jesus não pergunta sobre a queda, Jesus pergunta sobre o coração. Ele não diz porque você me negou, mas porque você me ama. Jesus reconstrói onde quebramos, mas começa sempre pelo amor. E é aqui que João revela detalhes importantes. De várias palavras que são utilizadas em sinônimo dentro desse texto, Jesus, damos destaque a 2 verbos diferentes para amor. Nas 2 primeiras perguntas, Jesus usa a palavra grega para amor, agape, ou agapao, o amor total, sacrificial, completo. Pedro, porém, responde como filéu, o amor sincero, afetivo, limitado, o amor que um amigo tem. E é interessante porque a primeira pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Veja, Jesus toca onde a ferida foi aberta. Essa pergunta ecoa o momento da última ceia, quando Pedro disse com confiança exagerada, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu fico pensando, abre parênteses, Jesus perguntando isso para Pedro e Pedro olhando para João assim, rapaz do céu, como é que eu vou dizer que eu amo se João ficou no pé da cruz lá? Como é que eu vou ter a cara deslavada e dizer que eu amo realmente, se esse aí é o que deita no peito de Jesus? É assim que o mestre fecha parênteses. Aqui Jesus expõe a raiz da queda. Não a negação em si, mas o orgulho por trás dela. Por isso ele pergunta com esses detalhes, mais do que esses? Jesus não está comparando, ele está revelando o lugar onde Pedro acreditou que amava mais que todos, e Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não usa a palavra de amor que significa um amor total, sacrificial, como Jesus o utiliza na pergunta. Ele responde com o amor sincero, mas é um amor limitado. Pedro perdeu a autoconfiança, mas ganhou a verdade. Pedro não está mais prometendo o heroísmo, se eu vou puxar a espada e eu corto a orelha. Pedro não está mais prometendo isso. Ele não se arrisca a dizer o que não pode mais cumprir. E é isso que abre o caminho para a restauração da vida de Pedro. A restauração começa quando admitimos que não somos tão fortes quanto eu e você pensamos ser. É como uma parede alta e bonita por fora, mas com a base, a estrutura toda rachada. A queda não veio pela altura, veio pelo orgulho escondido na fundação. E Jesus, diante dessa resposta honesta, entrega a primeira vocação a Pedro, dizendo, apacenta os meus cordeiros. Quem caiu por tentar ser grande, agora aprende a servir os pequenos. Jesus pega o ponto da queda e transforma em ponto de serviço. Porque somente o Evangelho, somente a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, reconstrói em nós pela humildade, não pela autopromoção. E só para nós que estamos aqui, e o povo que vai assistir depois na internet, o quanto que Jesus tem que trabalhar no nosso coração arrogante. Quais são as perguntas que Jesus tem que fazer a nós, para escancarar o nosso coração egoísta, o nosso coração prepotente, o nosso coração que se acha melhor do que os outros,
Um coração que se acha mais talentoso do que os outros. O que Cristo vai ter que perguntar para nós, para que o nosso coração seja rasgado? Que pergunta Jesus tem que fazer para você? Para que você abaixe a bolinha. Para que você reconheça quem verdadeiramente você é. Pedro está sendo tratado nisso. Na sua autoconfiança, na sua autopromoção, na prepotência do seu coração. A segunda pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Agora Jesus remove a frase mais do que esses. Jesus está dizendo agora, ele está desmontando toda a comparação para com os outros. Agora não é mais o amor de Pedro em relação aos outros, é Pedro diante de Cristo. É um amor sem competição, sem medida, sem comparação espiritual. E Pedro repete a mesma resposta humilde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro ainda utiliza a palavra filéu, o amor limitado. Mas ainda limitado, ainda é verdadeiro. E a verdade, mesmo que pequena, é melhor do que uma promessa grande e falsa. E essa pergunta nos lembra que muitos de nós adoecemos espiritualmente porque nós vivemos nos comparando com os outros. É como tentar correr olhando para a pista do lado. Nós sempre tropeçamos. Isso já aconteceu muito no centro de Florianópolis. Alguém ficar olhando para a catedral e trupicar um daqueles paralelepípedos. Vi que alguém já fez isso aqui. Mas quando Jesus tira Pedro dos olhos dos outros e o coloca só diante dele, ele está dizendo: eu não quero sua comparação, Pedro. Eu não quero sua comparação. Eu quero o seu coração, Pedro. Se o Senhor te perguntasse essa manhã, só você e Ele, se o Senhor nos perguntasse essa manhã, face a face, e nos perguntasse: meus filhos, querido e querida, Jesus provavelmente tem um sotaque manezinho, querido ou querida, verdadeiramente tu me amas? Qual seria a sua resposta? Que local do seu coração apertaria? Aonde a sua alma sentiria a dor? Porque muitas vezes parece que nós falamos que amamos a Deus só da boca para fora. Dizemos que amamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas na primeira oportunidade nós o negamos. Na primeira oportunidade nós viramos as costas. Na primeira oportunidade nós nos entregamos aos desejos do nosso coração. Quando ninguém vê, quando só você está diante do Senhor, quem é você? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vem a segunda vocação: pastorei as minhas ovelhas. Agora não é mais apenas nutrir os cordeiros, mas guiar ovelhas. É condução, é direção, é proteção. Jesus está mostrando que a maturidade espiritual nasce da intimidade, não da medida. E aí vem a tenebrosa terceira pergunta. Simão,
filho de João, você me ama? E aqui Jesus desce no nívelzinho do Pedro. E esse é um ponto mais profundo do texto, porque Jesus aqui muda o verbo. Ele deixa de usar o verbo amor, ágape, ou agapao, e passa a usar o amor filial, o mesmo verbo que Pedro usou 2 vezes. É como se Jesus dissesse: Pedro, você não consegue subir o nível do amor que eu te perguntei. Então eu desço ao nível do amor que você consegue dar agora. E vejam que esse movimento de Jesus é pura graça. É o Cristo ressurreto dizendo: eu te encontro onde você está, Pedro. Eu encontro onde você está, Simão. Pedro se entristece, mas não porque Jesus o machucou. Ele se entristece porque percebe que Jesus conhece sua alma profundamente. Então ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, somente tu, Senhor, sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Tu sabe do meu amor imperfeito. Você sabe do meu amor quebrado. Você sabe que eu não consigo te amar como convém. Você sabe que por mais que eu lute, eu não consigo te amar como verdadeiramente o Senhor deve ser amado. Mas esse meu amor imperfeito, esse amor miserável, eu sei que é pouco, mas o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor pega esse amor imperfeito e transforma em uma grande vocação. Porque somente Deus, somente Jesus Cristo pode fazer, pegar amores imperfeitos, amores quebrados, e transformar em vocação para a sua glória, em vocação para o seu reino, em transformar corações e vidas quebradas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E essa é a frase mais honesta da vida de Pedro. Ele não fala mais de si, mas agora fala da sabedoria de Cristo. Não diz mais, eu sou capaz. Ele diz, tu sabes, Senhor. É como alguém que para de esconder a fratura diante do único médico que realmente pode curar e restaurar aquela fratura. O coração de Simão está exposto. E por ele estar exposto, a graça de Cristo entra. E agora aquelas 3 quedas se tornam 3 comissionamentos. Aquelas 3 negações se transformam em 3 afirmações de amor. Aquelas 3 feridas se tornam em 3 curas. Jesus devolve Pedro ao propósito que parecia perdido. Não por causa da força dele, mas por causa da fidelidade do amor de Deus. A cada resposta que Pedro dava, Jesus não apenas ouvia, ele comissionava: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E aqui eu tenho uma aplicação para você. O Senhor está te restaurando para ajudar pessoas quebradas. O Senhor não está te restaurando para que você fique no conforto do seu lar.
Jesus não nos resgatou e nos restaurou para que vivamos uma vida sublime aqui, achando agora está tudo bem. Não, o Senhor nos comissiona. O Senhor nos chama a cuidar uns dos outros. Se você já foi quebrado um dia, o Senhor te chama a ser restaurado. O Senhor quer te restaurar para que você cuide de pessoas quebradas também. Aqui no nosso meio nós temos pessoas quebradas, emocionalmente quebradas, fisicamente quebradas, emocionalmente quebradas. Mas aqui nós também temos pessoas que já foram restauradas, pessoas emocionalmente firmes agora, pessoas com saúde reabilitada. E é o Senhor que chama você, pessoa, irmão, irmã que foi restaurado, a ajudar outras pessoas a olhar para Cristo para serem restauradas. Não faça da restauração que Deus fez na sua vida um troféu como simples testemunho, mas utilize para encontrar pessoas na nossa comunidade que estão quebradas e ajudarem elas a serem restauradas no nosso meio. Se coloque de pé. Quando chegamos ao final dessa cena na praia, entendemos que a restauração não é um evento, ela é um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus não reconstrói Pedro com discursos, mas com a sua poderosa presença. Jesus não o restaura com acusações, mas com perguntas que chamam a verdade. Não recompõe com exigências, mas com amor. E não envia por força, mas por graça. Pedro não se levanta porque se demonstrou, provou que era forte. Ele se levanta porque Jesus o amou profundamente, onde ele havia caído profundamente. E é assim que Deus faz novas todas as coisas. Ele volta aos lugares onde quebramos e com a delicadeza de um artesão, mas também com a autoridade de um rei, refaz o que parecia perdido. Naquela praia, Jesus mostrou algo que precisamos carregar conosco. Não existe restauração sem verdade. Não existe verdade sem amor. E não existe amor sem Cristo. O Senhor fala essa manhã aos nossos corações. Não há nada que Ele não possa restaurar. Não limite o poder de Deus para restaurar a sua vida. Não limite. De repente você está dizendo, a minha história é muito trágica, pastor. Os meus traumas são muito profundos. Os meus dramas são perturbadores. O Senhor não sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei. Mas há um que sabe todas as coisas. Há um que conhece a sua história desde o ventre da sua mãe. Há um que sabe aonde que dói no seu coração. Há um que sabe aonde você tropeçou e caiu. Há um que sabe aonde que está quebrado. Sim, Ele sabe, e Ele está aqui essa manhã, revigorando a sua fé e dizendo:
Eu estou aqui para restaurar a sua vida. Você crê nisso? Se você crê, eu convido você a fechar os seus olhos e com fé orar esta manhã pedindo: Senhor, restaura a minha vida. Escancarar ao Senhor eu vou dar um momento para que você ore, uma oração sincera. Não faça aquelas orações decoradas, oração de um coração quebrado. Oração de um coração quebrado é uma oração sincera. Ah, Senhor, como vasos quebrados, chegamos diante do Senhor. Não temos mérito algum para chegar diante do Senhor, mas chegamos diante do Senhor pelos méritos de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. É nos méritos dele e nas promessas dele, no sacrifício dele, que nós chegamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador amado, restaure o nosso coração quebrado. Senhor, nós precisamos ser restaurados. Restaura, Senhor, os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis de saúde. Não deixe que a incredulidade seja uma rachadura no coração deles. Mas lembra deles, Pai, de que em todo o tempo o Senhor está com eles. Aos nossos irmãos em crise nos seus relacionamentos, Senhor, nós te pedimos, Pai, seja o bom consolo. Porque somente o Teu Espírito, somente o Senhor pode fazer uma obra. Senhor, aos nossos irmãos, emocionalmente quebrados, Pai, seja a alegria deles, Senhor Deus. Senhor, nós te clamamos, Senhor, nessa manhã, Pai, neste domingo, que não é um domingo qualquer, onde o Senhor se faz presente, onde a Sua palavra já foi pregada. Senhor, Senhor, alcança os corações dos nossos irmãos, Pai. Não deixe o nosso coração embrutecer, Pai. Não deixe as nossas percepções, o nosso jeito de viver a vida, Senhor, ser baseado na nossa vida quebrada, nas áreas da nossa vida quebrada, Senhor, mas nos ajuda, Pai, a viver como discípulo amado do Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria convidar você a responder esse sermão cantando essa canção.